Fala, meu povo, beleza? Como estão? Pessoal, vamos prosseguir com a resolução da prova da UNB de 2017, tá? E aí, galera, eu vou saltar, tá? Eu vou lá pro item 138, então já pausa aí, pega a prova, tá? A gente vai fazer itens 138, 139, 140, 141 e 143 nessa aula de hoje. Aí vocês perguntam, por que você está saltando, né? Por que você não faz na ordem? Galera, eu vou deixar para a próxima aula a parte de eletroquímica, porque eletroquímica é o tipo de conteúdo que é válido a gente fazer uma brevíssima revisão, tá? Então eu vou pular aqui para algumas coisas que a gente já falou, e se a gente já falou, fica mais tranquilo da gente ir direto ao ponto na resolução, tá? Então aqui são coisas que eu já vinha comentando com vocês, tal. Claro que eu vou comentar o conteúdo por trás de cada item, né? Mas no fim das contas, a gente já comentou, querendo ou não, boa parte dos assuntos que estão aqui dispostos nesse bloco de questões, tranquilo? Então, posteriormente, a gente vai lá e faz o de eletroquímica, que é o bloco que eu vou fazer na semana que vem para vocês, tá? Então, galera, vamos aí, vamos para a prova de 2017 mais uma vez, item 138. Mas antes, vamos ler o texto? Olha só. A geleca é um material mole e colorido que diverte muito as crianças, pode ser feita com ingredientes simples, cola de papel, corante e água boricada. A água boricada pode ser preparada pela dissolução do ácido bórico H3BO3 em água. Após a dissolução, íons BOH4 com carga -1, tetrahidroborato, tá, se formam a partir do ataque nucleofílico da água ao H3BO3, conforme o esquema a seguir. Eu já desenhei aqui a reação que acontece, tá, galera? A questão deu isso aí para vocês. Beleza? Daqui a pouco eu vou te explicar todo o passo a passo disso aí, tranquilo? Então, vamos continuar a leitura. Na geleca, o íon BOH4 com carga -1 promove a formação de ligações de hidrogênio que entrecruzam as cadeias do polímero PVA de hidrogênio, álcool polivinílico, né? Principal constituinte da cola de papel, e que confere elasticidade ao material. Além disso, como as ligações de hidrogênio são facilmente desfeitas e refeitas, é grande a capacidade de deformação do material. A estrutura do PVA é representada abaixo. Galera, o cara deu a estrutura para esse PVA aqui pra gente, tá? Vou colocar bem aqui, ó, pra gente ganhar um espacinho, beleza? Ele colocou isso aqui como sendo a estrutura do PVA, que nada mais é do que um polímero, tá? Sendo que aqui nós temos um OH, beleza? Então, muita atenção aqui com esse OH, tá, galera? Então, com base nas informações, julgue os itens e aí a gente vai assinalar a correta lá no 143, beleza? Então, olha só, item 138, atenção, ó. O PVA é capaz de formar ligações de hidrogênio com a água. Ó, o PVA, tá ali a estrutura dele, tá? É capaz de formar ligações de hidrogênio com a água, o que confere solubilidade ao polímero no referido solvente. Galera, olha aqui para a estrutura. Você concorda que isso aqui é um polímero, né? E que esse pedaço da cadeia vai repetir N vezes. Então você vai ter que em cada pedacinho desse a gente vai ter uma hidroxila. Imagina essa cadeia bem grande, só que cheia de hidroxilas, né? Galera, olha só que interessante isso. Quando a gente olha para uma estrutura como essa daqui, né, que é a estrutura do PVA, e a gente observa a presença de hidrogênio ligado ao oxigênio, nós podemos dizer que entre as próprias moléculas do PVA vai acontecer a interação ligação de hidrogênio. Só que a questão quer saber com a água. Pô, e com a água vai ou não vai acontecer? Vai, com certeza vai. E por que vai, galera? Quando a gente pensa na água, eu posso pensar na água assim, ó, H2O. Só tô desenhando invertido, ó, H2, H2O, mesma coisa. Beleza? Aí aqui eu vou escrever de novo, ó. Aqui nós vamos colocar H2O. Beleza? A gente sabe que o hidrogênio daquele grupo funcional aqui, ó, hidroxila, vai interagir com o oxigênio da água. Beleza? A gente sabe também, galera, que o hidrogênio da água vai interagir com o oxigênio aqui, ó, da hidroxila. Resultado, que interação é essa que ocorre entre o H de uma molécula que está ligado ao FON, né? Porque isso aqui é importante, né? H ligado ao FON, aqui, H ligado ao O, interagindo com o O de outra molécula. Aqui nós temos a ligação de hidrogênio, tá, galera? Lembra da condição para que ocorra a ligação de hidrogênio? Isso é bem importante para vocês. Qual é a condição para que ocorra a ligação de hidrogênio? Uma molécula tem que ter H ligado ao FON, lembra? H ligado ao flúor, oxigênio ou nitrogênio. A outra molécula tem que ter apenas o FON, né? Flúor, oxigênio e nitrogênio. A outra molécula não precisa ter H, tá, galera? Não precisa. A gente precisa de uma molécula que tenha H ligado ao FON, a outra só precisa ter o FON.
Aí você lembra que quando nós temos H ligado ao FON, interage aqui com o FON, ó, por uma interação chamada de ligação de hidrogênio. Beleza? A gente tem isso aqui, ó, no que a questão perguntou? Tem. E por que tem H ligado ao FON interagindo com o oxigênio? Beleza? H ligado ao oxigênio, ó, interagindo com o oxigênio. Então, se eu pego o polímero PVA e coloco ele em água, eu vou ter uma certa solubilidade em água, com certeza, tá? E além disso, essa solubilidade ela pode também ser justificada, né, por conta das interações intermoleculares com a água, que são interações do tipo ligação de hidrogênio. Galera, item número 138 é um item correto, beleza? Item corretíssimo, sem nenhum problema, tá? Perfeito, beleza? Então, o item número 138 é um item certo. Tranquilo? Beleza. Vamos agora para o item 139. Vamos nessa. Galera, o item 139 diz o seguinte. Do ponto de vista do equilíbrio químico, a formação do íon BOH4 com carga -1, tá aqui, ó, conforme a reação indicada, é favorecida em meio básico. Ele quer saber da formação desse íon aqui, galera. Vamos tornar isso aí bem claro, tá? A questão quer saber sobre a formação desse íon. Tranquilo? Beleza. E se a questão quer saber da formação desse íon, ela indica o meio favorável para que se forme mais desse íon. E a questão está dizendo que o meio que favorece a formação do íon é um meio básico. Certo ou errado? Vamos ver isso aqui rapidão, ó. Quando a gente pensa em favorecer a formação desse íon, a questão está querendo que você trabalhe com deslocamento de equilíbrio, sendo que o deslocamento tem que se dar para a direita, para os produtos. Só que a questão está falando que os produtos são favorecidos em meio básico. Vamos ver? Você concorda comigo aqui, pessoal, que nós temos que um dos produtos dessa reação é H+? Se eu venho aqui, ó, e adiciono uma base, quero dizer, se eu vou ali e jogo OH- no meio, o que que esse OH- jogado aqui no meio vai fazer? Esse OH- vai reagir com H+. E quando OH- reage com H+, a concentração do H+ vai diminuir. Opa, quando diminui a concentração de alguma coisa, o equilíbrio desloca para aquele mesmo lado que diminuiu a concentração. Ou seja, o equilíbrio vai deslocar para o produto, que é exatamente o que a questão quer, para formar mais íons. Ou seja, o item está certo. Agora, olha o detalhe, galera. Mais atenção aqui, tá? Vamos repetir isso, porque isso aqui é importante. Quando eu jogo base, a base vai consumir o H+. E se eu consumo aqui o H+, a concentração do H+ diminui. Diminuiu a concentração do produto, o equilíbrio desloca para o próprio produto. Lembra do deslocamento de equilíbrio? Quando a gente adiciona alguma coisa, o equilíbrio desloca para o mesmo lado, para o lado oposto, né? Quando a gente adiciona alguma coisa, desloca para o lado oposto. Quero dizer, se eu adiciono o ácido bórico, né? Se eu adiciono o ácido bórico, desloca o equilíbrio para o produto. Se eu adiciono a água aqui, né? Se a gente supor que a água é reagente, porque aqui nesse caso ela é reagente, tá? Se eu adiciono água, a água desloca o equilíbrio para o produto. A água só não desloca equilíbrio, galera, quando ela é somente solvente. Aqui ela não é só solvente, ela é reagente mesmo, tá? Atenção com isso. Agora, se eu removo alguma coisa, o equilíbrio desloca para o mesmo lado que a gente removeu, tá? Então generaliza assim, ó. Quando a gente adiciona, desloca para o lado oposto. Por exemplo, se eu adiciono H+, se eu adiciono ácido, o equilíbrio desloca para o lado oposto, vai para o reagente. Beleza? Agora, se eu removo alguma coisa, se eu tiro alguma coisa, o equilíbrio desloca para aquele mesmo lado. Ou seja, adicionei OH-, o OH- tira H+, diminui a concentração do produto, equilíbrio desloca para o produto, formando mais íon BOH4 menos 1. Tranquilo? Então, item 139. Do ponto de vista do equilíbrio químico, a formação do íon BOH4 menos 1, tá? Conforme a reação indicada, é favorecida em meio básico? Perfeito. O item 139 é um item correto, tá, galera? A base consome o ácido, diminuindo sua concentração, deslocando o equilíbrio para os produtos da reação. Item 140, galera. Na reação apresentada, o fato de a água fornecer um par de elétrons para o estabelecimento de uma ligação covalente com o átomo de boro faz com que ela atue como um ácido de Lewis. Galera, eu não desenhei isso, tá? Não tinha colocado até então, mas a questão deu essa informação aqui pra gente. Um dos pares de elétrons da água se ligam aqui no boro.
É importante a gente pensar no boro da seguinte maneira, então tem um cuidado especial aqui com o boro, tá? O boro, galera, é um elemento que apresenta o número atômico 5, beleza? Quando a gente pensa no boro com 5 prótons no núcleo, se ele é neutro, ele também apresenta 5 elétrons, né? Porque o número de prótons é igual ao número de elétrons para o átomo neutro, beleza? A distribuição eletrônica do boro, então, será 1s2, tá aí, ó, 1s2, 2s2, 2p1. Essa é a distribuição eletrônica para ele. Mas quando a gente pensa em ligações químicas, as ligações químicas ocorrem com os elétrons da camada de valência, né? Então, ó, pouco importa, tá, galera? Pouco importa aqui 1s2, beleza? Então não me importa isso aqui, ó. A ligação química não vai acontecer ali. A ligação química vai acontecer com os elétrons da camada de valência. Só que para explicar essas 3 ligações que o boro faz, a gente precisa do fenômeno da hibridização, lembra disso? Aqui a gente tem o orbital S sendo representado por essa caixinha, tá? E nós temos 3 orbitais P, né? Lembra que o subnível P é constituído por 3 orbitais, tá? Quando a gente distribui os elétrons dentro dos orbitais, a gente vai ter aqui, ó, 1, 2 no P, desculpa, no S, né? 2 no S, e a gente vai ter 1 no P. Olhando para essa distribuição aqui, a gente perceberia, galera, que o boro deveria fazer apenas uma ligação, que é com esse elétron desemparelhado. Beleza? Só que a gente está vendo o boro fazendo quantas ligações? 3. Então, para isso, tem que ter hibridização. Agora, só uma coisa que eu queria deixar claro aqui, vai. A gente sabe que a energia do orbital S e do orbital P são energias diferentes, né? O P tem mais energia do que o S. Então, aqui, ó, a gente veria o orbital P, né? Os orbitais P, num patamar de energia um pouco acima do orbital S. Isso aqui é só uma representação que a gente está fazendo, tá, galera? Para falar de hibridização. Tranquilo? Então aqui, ó, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que no meio do caminho das ligações químicas se formando, tá? Nós observaremos que sairá um elétron aqui do S e esse elétron aqui de S vai para o orbital P. E quando o elétron sai do S para o P, galera, a gente vai sair aqui do estado que a gente chama de estado fundamental e a gente vai partir para o estado excitado, né? No estado excitado, pessoal, a gente vai ter um elétron em S e a gente vai ter 2 elétrons em P, sendo que nós teremos 2 orbitais P semi-preenchidos, ó, 1, 2, e esse orbital P fica vazio. Agora, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que aqueles orbitais que possuem elétrons se misturam, eles se juntam, ó, esses 3 orbitais aqui se juntam. E quando esses orbitais se juntam, atenção para isso aqui, tá? Não vamos dar bobeira aqui agora. Quando esses 3 orbitais se juntam, a gente passa a ter 3 orbitais misturados. E quais são os 3 orbitais que nós misturamos? Nós misturamos um orbital S com 2 orbitais P. Como a gente misturou um orbital S com 2 orbitais P, eu vou dizer que esse orbital aqui é um orbital sp2, esse orbital é um orbital sp2 e esse orbital é um orbital sp2. Beleza? Então aqui nós temos orbitais de hibridização sp2. Só que o grande detalhe que a gente tem aqui, galera, perceba isso, ó. Aqui ficou um orbital vazio, tá? Aqui, galera, ficou um orbital que não se misturou. E esse orbital que não se misturou tá aqui, ó. Ele existe. Ele só não está sendo usado, mas ele existe. Então, o que vai acontecer a partir de agora? O que vai acontecer, pessoal, basicamente, é que se aqui tem um orbital vazio, pode ou não pode receber elétron aqui dentro? Pode. O oxigênio da água não tem um par de elétron livre? Então, ele vai pegar o par de elétron livre aqui, ó, e vai compartilhar dentro daquele orbital do bromo. Beleza? Só que quando a gente compartilha o elétron do boro, né? Desculpa. Quando a gente compartilha o par de elétron do oxigênio com o boro, a gente vai observar a quebra dessa ligação aqui, ó, devolvendo o par de elétron para o oxigênio. É daqui que vai surgir, ó, quebrou essa ligação e o hidrogênio perdeu o elétron. É daí que vem o H+ nessa reação. Agora, a gente precisa pensar na teoria ácido-base de Lewis aqui, pessoal. E por que a gente precisa? Porque o item está falando disso e a gente tem que justificar o item pensando na reação que a questão te deu. Beleza? Então, primeiramente, você concorda comigo que o boro aqui no ácido bórico, né, está recebendo um par de elétron? A gente está falando de teoria ácido-base eletrônica, né, falando de par de elétron. Isso aqui, galera, vai de encontro à teoria ácido-base de Lewis, beleza?
Então, precisamos definir uma base de Lewis, precisamos definir um ácido de Lewis. Quando a gente pensa na base de Lewis, base de acordo com a teoria de Lewis, base é quem doa par de elétron, beleza? Então, base é a espécie que doa par de elétrons, beleza? Doa par de elétrons. Agora, o ácido, galera, vai ser aquela espécie que vai receber o par de elétron, tá? Então, ácido recebe par de elétron, beleza? Então, nessa ideia, galera, a gente tem um item respondido, beleza? É só a gente ter cuidado na leitura dele, beleza? Então, olha lá, ó, ácido é quem recebe par de elétrons e base é quem doa par de elétron. Olha lá, ó, olha. Você concorda que o boro aqui no ácido bórico está recebendo par de elétron? Então, ele atua como um ácido, beleza? Então, aqui nós temos que o boro vai atuar como ácido em processo. A água está doando par de elétron, então a água vai atuar como base do processo, beleza? O item diz o seguinte, item 140. Na reação apresentada, o fato de a água fornecer um par de elétrons, né, para o estabelecimento de ligação covalente com o átomo de boro, faz com que ele atue como um ácido de Lewis? Não, ele está doando par de elétron, então é base de Lewis. Tranquilo isso? Beleza. Então o item está errado. Agora, lá na química orgânica, a gente trabalha muito com essa teoria, né, galera? E a gente trabalha muito com essa teoria porque a gente fala muito das aminas. Lembra das aminas? As aminas são compostos nitrogenados, né? E a gente tem um nitrogêniozinho lá. E o nitrogênio da amina, galera, apresenta par de elétron livre. E esse par de elétron pode ser compartilhado, tá? Então, nós dizemos que as aminas são bases de Lewis. Guarda essa informação, importante para vocês, beleza? Próximo item. Item 141. Lembrando que o 140 está errado, beleza? Item 141. No ácido bórico, as ligações do átomo central de boro estão dispostas segundo os vértices de uma pirâmide trigonal. Opa, calma aí. Pirâmide, que eu saiba, pirâmide é uma estrutura tridimensional, né? Quando a gente olha para aquilo ali, me acompanha aqui, ó. Você concorda comigo que se a gente traça os vértices, tá, galera? Traçando os vértices aqui, ó. A gente teria aqui, galera, os vértices de um triângulo. E o triângulo é uma figura plana, né? Então aqui, galera, a gente teria uma geometria trigonal plana, tá? Então os átomos estão dispostos nos vértices de um triângulo e não de uma pirâmide trigonal. Beleza? Então aqui, galera, é um triângulo e não uma pirâmide, tá? Então aqui nós temos uma geometria trigonal plana. Não esquece disso. O item de número 141 é o item errado. Lembra, galera, que quando a gente fala de pirâmide trigonal ou piramidal, né? A gente pensa muito na amônia, né? A amônia tem uma geometria piramidal. Beleza? E um par de elétron livre aqui no nitrogênio, né? Tanto é que muitas vezes a gente representa a amônia desse jeito aqui, ó. A gente coloca um par de elétron da ligação dentro do plano, um par de elétron de outra ligação fora do plano. Beleza? Para indicar que a estrutura é uma estrutura tridimensional, né? E quando você faz a conexão aqui dos vértices, ó, você observa que de fato nós temos os vértices de uma pirâmide. Tranquilo? Então, nesse caso aqui, ó, a gente teria, mas nesse caso aqui nós não temos. Nesse caso ali é um triângulo, né? Então, um triangular ou trigonal plana, né? Então, o item é um item errado, beleza? Agora, galera, uma coisa que é importante a gente comentar antes de prosseguir, tá? É que quando a gente pensa aqui nessas questões envolvendo orbitais e tal, é muito válido a gente pensar na hibridização, que nem a gente pensou, tá? Só que além disso, é importante você definir hibridização de forma simples, né? E uma forma simples de você definir hibridização é contar as nuvens eletrônicas, que são ligações simples, dupla, tripla ou par de elétron livre, beleza? Então, nuvem eletrônica é ligação simples, dupla, tripla ou par de elétron livre, beleza? Se você conta aqui as nuvens eletrônicas, nós temos 3. E se nós temos 3 nuvens eletrônicas, qual vai ser a hibridização do boro? sp2. Agora, olha aqui para o oxigênio da água. Você tem 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas. Se tem 4 nuvens eletrônicas, qual é a hibridização? sp3. Deu para pegar a ideia? Tranquilo isso? Show de bola. Então aqui, galera, o item número 140 é errado. 143, porque 142 é de matemática, tá? 143. Considerando que o PVA seja formado a partir de reações de polimerização por adição, ó, se é adição, galera,
nós temos um único produto. Você vai ter os monômeros formando um único produto, que é o polímero, tá? Então, polimerização por adição, assinale a opção que apresenta a estrutura correta do monômero a ser empregado, tá? Então, tá aqui o polímero. Para a gente ter, galera, um polímero de adição, a gente precisa necessariamente ter ligação pi. Tem que ter uma ligação dupla na estrutura ou tripla, tá? Então, para ter polimerização por adição, tem que ter insaturação, tranquilo? Então, aqui a gente poderia pensar nesse ponto de partida aqui, ó. Deixa eu só pegar uma cor diferente para te indicar isso. A gente poderia pensar aqui, ó, um carbono, dois carbonos. Tranquilo? E aquele pedacinho se repete para os dois lados, tá? Mas tem dois carbonos. Então, aqui a primeira coisa é dois carbonos unidos por ligação dupla. Pô, mas por que dupla e não tripla? A ligação que a gente tem aqui entre os dois carbonos no polímero não é uma ligação simples? Então, a ligação π se rompe. Quando a ligação π se rompe, a gente vai ter um elétron vindo para um lado, um elétron para o outro lado. Aí a gente vai ter a formação aqui, galera, dos radicais, né? Deixa eu só apagar aqui rapidinho, ó. Aí a gente tem a formação dos radicais. E quando esses radicais aqui são formados, aí vai ter ligando uma cadeia para um lado, uma cadeia para o outro lado, e essa cadeia aqui vai se repetir N vezes. Tranquilo? Só que o detalhe que a gente tem isso aqui não é um hidrocarboneto. É um álcool, né, que a gente tem, tá? Então o álcool que eu digo, né, no polímero. Mas vamos ter um cuidado aqui, tá? Então, galera, a gente vai ter aqui, ó, C dupla C, tá? Só que tem uma hidroxila bem aqui nesse carbono, concorda? Então aqui nós vamos ter uma hidroxila, ó, OH. Aí você vai lá e completa com os átomos de hidrogênio. Deixa eu só ajustar isso aqui para ficar de acordo com a geometria, tá? Corretamente. Então aqui a gente vai ter um OH, aqui a gente vai ter um H, aqui a gente vai ter H e aqui a gente vai ter outro H. Tranquilo? Então nessa ideia, pessoal, a gente consegue visualizar claramente que a estrutura que a gente tem aqui como resposta, tá? É um composto hidroxilado, beleza? Então, lembra, a ligação π se rompe, aí isso aqui vai virar uma ligação simples, que vai repetir para um lado e para o outro lado, né? Se repete aqui N vezes. Tranquilo isso? Então, nessa ideia, pessoal, a gente tem aqui, ó, atenção, tá? Uma hidroxila ligada no carbono insaturado, beleza? Ligada aqui no carbono sp2, que não é aromático, tá? É um carbono apenas numa cadeia aberta. E esse carbono é insaturado. É álcool? Não. É fenol? Não. Atenção, tá? Quando a gente tem OH ligado em carbono insaturado, isso ali é enol, beleza? Então aqui nós temos um enol. Esse enol origina o polímero PVA, tranquilo? Então vamos lembrar desse detalhe, ó. A gente vai ter a quebra da π. Quando a ligação π se quebra, a gente vai ter dois carbonos unidos por ligação simples, aí dois hidrogênios aqui, ó, um hidrogênio aqui e uma hidroxila aqui, ó, beleza? Só que aí, pessoal, a gente vai ter isso aqui acontecendo com várias moléculas, mas essa cadeia se repete para um lado e se repete ali para o outro lado. Resultado? Aqui nós temos o PVA, que é o polímero que a questão deu. Tranquilo, galera? Sim? Então, ó, para ilustrar, tá? Se a questão chega e te pergunta, ó, isso aqui é um fenol. Aí você vai dizer, enol. É nóis. Valeu, galera. Tudo de bom pra vocês. Até a próxima. E aí a gente se volta pra eletroquímica, tá? Lembrando que pra essa questão aí, né, a resposta é a letra C de casa, tá bom? Um abraço. Até a próxima. Valeu.